Amém? Fala assim, ó, Deus vai falar com você. Fala assim, ó, não disfarça não. É com você. Gênesis, capítulo 3. Esse livro é difícil. Gênesis, capítulo 3. Versículo de número 4. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Amém. Gênesis 3, versículo 4. Vamos para a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 4, está escrito assim. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém? Pode sentar. Vamos orar? Deus, fala com tua igreja nesta noite, tua noiva, como nós cantamos o louvor, a noiva apaixonada. Fala conosco, Senhor, que esse Espírito que habita dentro de nós, que é o maior dos Espíritos, que nós atribuímos Ele como a Trindade, como Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, que Ele nos convença nessa palavra e nos traga regozijo, Senhor, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. O texto diz da serpente conversando com a mulher. Irmãos, hoje é uma coisa estranha a gente entender o seguinte. Pensa comigo. Se uma cobra conversar com você, você para conversar ou você sai correndo? Ó, presta atenção, sem conversar, você já corre? É ou não é verdade? Se um cachorro falasse com você, você sairia correndo ou você conversaria? Você concorda que não é uma coisa normal da gente ler na Bíblia, vendo que uma serpente está conversando com a mulher e os dois estão batendo o maior papo como se fossem duas amigas? Isso nos dá a entender que era uma coisa normal. Até porque a Bíblia diz que a serpente, após a sentença, que Deus deu para ela, devido ao pecado que a Eva e o Adão cometeram, a serpente foi amaldiçoada. Deus disse para ela assim, ó, você agora vai rastejar. Significa que antes ela não rastejava. Então nós podemos entender aqui, por que não? Que era normal conversar. Porque se a cobra nunca tivesse falado e de repente começa a falar com Eva, a Eva ia falar, ué, o que está acontecendo aqui? Ia despertar um sobrenatural ali, Mas se conversaram e uma deu atenção para a outra, respondeu, perguntou, respondeu. Então é porque não era tão normal. Anormal, vamos dizer. Agora, nós sabemos que a serpente, usada pelo inimigo, induziu Eva a comer o fruto, da qual Deus falou para não tocar, não comer. E nós sabemos que Eva comeu, sim ou não? Versículo 6, está escrito assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. A questão é que a Bíblia fica claro para nós que quando a serpente estava conversando com Eva, o Adão não estava presente. O Adão não estava lá. E a Eva pecou, sim ou não? Eu já cansei de ouvir pregadores dizendo que hoje a nossa mente hoje,
nosso cérebro, nossa inteligência, chega a 7, 8%. E de que pessoas como Einstein e outras pessoas muito elevadas aí que teve na humanidade, na história da humanidade, chegaram aos seus 10 a 11% da capacidade de inteligência. Eu já ouvi muitos pregadores dizerem isso. Também já ouvi que Adão e Eva tinham 100% da capacidade de sua inteligência. Nós não, 7, 8. Mas a inteligência de Adão e de Eva era 100%, era plenitude, porque não tinha pecado. O pecado foi acabando com tudo, foi acabando com o nosso potencial, com a nossa inteligência, com a nossa saúde. O nosso tempo de vida foi encurtado por causa do pecado. O pecado veio trazendo uma série de mortes. Mas antes da Eva e do Adão pecarem, eles tinham saúde plena, eles tinham inteligência plena, ao ponto de que Adão, presta bem atenção, Adão sabia o nome de todos os animais e plantas, ele que deu o nome de tudo. Todos os animais e plantas foi dado por Adão, e ele tinha tudo na cabeça. Talvez você pode dizer assim, pastor, eu não consigo decorar um versículo sequer. Como que Adão sabe o nome de todos os animais? Hoje eu estava vendo um programa de televisão e vi lá uma tartaruga gigante, que fica de... Rapaz, é coisa surpreendente. Animal que a gente pensa assim, só conhece aquele tipo de tartaruga. Não, são vários tipos de peixes, vários tipos de tartaruga, vários tipos de jacaré. Tem vários tipos de tudo. E cada um tem um nome, vários tipos de macaco, vários tipos de vários animais. E Adão sabia de tudo. Inteligência extrema. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no início da minha mensagem, que é sobre quando um ser humano não tem comunhão com as outras pessoas, o que acontece? Quando a nossa comunhão ela é quebrada, quando nós nos distanciamos das pessoas que nos cercam, aonde é que vai parar o ser humano quando isso acontece? E o primeiro exemplo que eu começo é de Adão e Eva. Eva estava conversando com a serpente e o Adão não estava presente. Até que rimou, hein? E a gente sabe que por esse fato, a serpente conseguiu enganar Eva com 100% de inteligência. E ela pecou. Agora, te faço uma pergunta. Se Adão tivesse junto, seria muito mais difícil da serpente dobrar. Porque Adão ia dizer assim, amor, amorzinho, Evinha, você lembra que Deus falou para não comer? Puxa, é verdade, hein? Larga a mão dessa conversa com a serpente aí, que não vai dar certo não. Mas não teve isso. A serpente, um animal usado pelo inimigo, porque o inimigo usa coisas, amém? O inimigo usa coisas, usa animais, usa pessoas. O diabo usa quem quiser que ele queira, que se der espaço para ele, obviamente. O animal da cobra ali, usado pelo diabo, Satanás esperou a hora certa para ele atacar. Te pergunto, por que Satanás não tentou induzir Eva em algum momento que ela estava junto com o marido? Porque dificilmente ela conseguiria alcançar o objetivo dela. Satanás é tão inteligente e ele tem tempo. Ele espera a hora que o ser humano se isola e ali ele vai de forma inteligente, sorrateira. E não tem esse ou aquele hoje que pode dizer assim, não, eu sou forte suficiente, eu não caio. Bom, se nós temos 8% em média da capacidade da inteligência que temos, e Eva tinha 100%, Eva caiu com 100%, você com 8%, cai ou não cai? Seria muita prepotência da nossa parte achar que o isolamento não vai trazer nenhum prejuízo, engano seu. Ou você acha que de repente o inimigo vai ver você isolado dos irmãos e simplesmente vai dizer assim, da próxima vez que ele estiver sozinho, eu pego ele. Não, Satanás vai aproveitar a primeira oportunidade que ele tiver para ele destilar o veneno dele, para ele poder atacar a gente. A primeira oportunidade. Gente, pensa comigo o seguinte, você é um ser inteligente, amém? Amém ou não? Se
te aparecer uma excelente oportunidade, você vai falar assim, não, deixa passar, na próxima eu pego. Você faz isso? Então, por que o diabo deixaria passar uma oportunidade na frente dele? Não teria motivo. Então, eu estou citando aqui, a começar do Gênesis. E nós vamos discorrer várias histórias da Bíblia, vendo exemplo de pessoas que o diabo armou uma arapuca, que o inimigo armou uma arapuca, e essa arapuca derrubou pessoas, fez com que pessoas fossem destruídas, e o diabo sempre ataca no isolamento, para que você entenda que se você se isolar, o diabo vai te atacar. Até porque nós sabemos que um animal predador, quando ele quer atacar uma presa, ele analisa o rebanho, o bando. Ele não vai, está lá, o leão, a onça. Ele não vai lá ver uma manada de búfalo, de sei lá o que passando, e ele vai com a sua força, pula lá no meio e pega um animal do meio. Ele não vai fazer isso. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele sabe que em volta está cheio de animais. Segundo, para ele entrar no meio, ele vai demandar muito esforço. Porque vai ter que pular, vai ter que brigar com um animal sadio. Então, para que ele não demande muito esforço, ele fica observando os animais passando. E ele olha quais são os animais que estão na extremidade. Você pode ver que numa caminhada de animais, os que estão fortes estão à frente. Os que estão fracos, não estão aguentando mais, estão andando para trás. E são esses aí que o inimigo fica observando. E quando o cansaço, a velhice, alguma coisa que está machucado nesse animal, começa a não dar condições para ele andar e acompanhar o rebanho, ele começa a andar para trás. O animal predador já sabe quem ele vai atacar, porque está distante do rebanho. Vamos falar de ovelhas. O lobo. Ele vai lá pular no meio do lobo? Não, das ovelhas? Não, ele vai esperar uma ovelha que está um pouco desgarrada, ele tem fome, e ele vai pegar aquela. Por quê? Está mais fácil. Ele não precisa demandar muito esforço para brigar com aquela ovelha, porque ela está machucada, e ele está lá 100%. Ele pode correr, que ele tem força para correr, e a ovelha que está distante, já não está aguentando andar, facilmente não consegue correr. Mas as ovelhas fortes, que estão andando em grupo, elas correm com facilidade, mas essa que está se distanciando, não. E normalmente, quando um grupo eu não sei o termo correto, eu falo a manada, mas um grupo de animal está vendo que tem um predador. Você sabe o que os animais da ponta fazem? Eles pulam por cima para entrar no meio, porque eles entendem que estando no meio, eles estão protegidos. Porque como que o predador vai pegar? Se ele acabou de pular para o meio, ele vai pegar sempre o da ponta. Mas a ovelha, o animal que está ferido, não consegue fazer isso. E principalmente o animal que se distancia. E a Bíblia diz que Satanás é como o leão. Ele não é o leão, ele é como o leão. Que ruge, tentando tragar, devorar. Então ele está esperando a oportunidade. Então a Bíblia nos dá indício de como que o diabo trabalha. Esperando quem se isola, porque aí está sozinho. Se ele vier não tem quem ajude, ele não tem força suficiente. E é presa fácil nas mãos do inimigo. Quando Eva estava sozinha, foi presa fácil. Agora, com toda essa explicação, você, no mínimo a partir de hoje, tem que estar inteirado, porque senão Satanás facilmente vai fazer o seguinte: uau! Vira para quem está do seu lado e fala assim: ó, o inimigo vai te abocanhar. Se você andar longe de mim. Fala assim, ó, anda perto de mim, irmão. Eu vou citar uma outra história aí, Gênesis capítulo 4, versículo 8. Está escrito, não feche a Bíblia não, que nós vamos ler textos. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou.
Primeiro homicídio que tem na Bíblia. Um estava endemoniado. Estava ou não estava, gente? Sim ou não? Presta atenção na história. Para que o irmão matasse o outro irmão, o que ele teve que fazer primeiro? Tirar debaixo da casa dos pais. Olha a proposta do inimigo. Vamos ao campo. E foram. Chegou no campo, um matou o outro. Por quê? Saiu fora da proteção. Quantas oportunidades esse irmão precisou para matar o outro irmão? Quantas? Uma única oportunidade. Estou citando o segundo exemplo da Bíblia que com uma única oportunidade teve prejuízo. Você acha que ele teria coragem de matar o irmão na casa dele, onde está o pai e a mãe dele? Não, porque onde está o pai e está a mãe, tem comunhão. Onde está o pai e está a mãe, tem paternidade. Onde está o pai e está a mãe, tem cobertura. Onde está o pai e está a mãe, tem proteção. Mas o inimigo, para lançar alguma coisa ruim, tem que tirar a gente. Tem que tirar a gente da roda, da família. A igreja é uma família. E quando alguém se distancia da família, ou cai na mão do diabo, ou cai na mão de alguém. Vamos ver outra história da Bíblia. Gênesis 34. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Olha para cá agora. Jacó mudou de cidade e foi com seus filhos e filhas para uma cidade nova. Assim que mudou, olha a cabeça da moça. Eu vou dar uma volta no centro. Eu vou na pracinha, conhecer a cidade. Foi sozinha. Olha o versículo 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam-se mais fortes. Não, vamos ler o 2. Vamos ler o versículo 2 primeiro. Depois eu vou chegar aqui. Eu pulei 1. Versículo 2. Viu-a Siquém, filho do Eveu Ramor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Olha para cá. Ela estava sozinha, o príncipe da cidade viu ela e a humilhou. Traduzindo, estuprou ela. Por que ele tocou nela? Porque ela estava longe dos irmãos. Jacó teve 12 filhos. Ela tinha irmão para dar com pau, irmãos. Mas ela foi dar uma volta, e a volta, eu vou sozinha dar uma volta. O que aconteceu com essa história? Ela chegou triste, chorando em casa, mas agora já não adianta mais. Já foi abusada. Os irmãos ficaram com uma ira tremenda. O rapaz foi falar para o pai: pai, eu fiz besteira. Apaixonei por uma moça, abusei dela, e ela chegou recentemente na nossa cidade. O pai é um homem de bom caráter, falou: vamos lá conversar com o pai da moça. O jeito agora é você casar com ela. E foi o rapaz e o pai. O prefeito e o filho do prefeito. É o príncipe e o rei, é o prefeito e o filho do prefeito. Foram falar com o pai da moça. Os irmãos já estavam querendo bater nele. Seu sem vergonha, você agarrou minha irmã. E o Jacó: cala a boca vocês aí, fica quieto aí que eu estou resolvendo aqui. Então, me perdoe pela atitude do meu filho, agora meu filho quer consertar a atitude, meu filho quer casar. Como que minha filha vai casar com um incircunciso? Você nem é do nosso povo. Eu tenho uma aliança com Deus, você não pode casar com a minha filha. A não ser que você passe pelo processo da circuncisão. O que é isso? O processo da circuncisão
é cortar uma pele que cobre o órgão genital do homem. E eles falou, concordo, eu topo. E o prefeito chegou na cidade e falou, gente, chegou um povo aqui, um povo do bem, um povo de paz, que querem fazer aliança conosco. Mas para isso nós vamos ter que todos os homens circuncidar. E os homens todos concordaram. E a Bíblia diz que todos entraram na circuncisão. E irmãos, entrar na circuncisão eu acho que eu sei um pouquinho. Tem que ficar de repouso, tem que ficar quietinho, né? E olha o versículo 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam-se mais fortes a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Sabe o que se chama isso? Vingança. O pai já tinha feito um acordo com os homens. Estava tudo certo. Só que os dois irmãos da Diná falaram, vamos matar eles. Esperou os caras estar sangrando, estar choramingando, entrou nas tendas de noite com a espada e matou todos os homens. Você sabe o que o Jacó falou? Vocês estão doidos da cabeça. O que é que as outras nações vão ficar sabendo de nós? Que a gente chega e mata os outros. Ninguém vai querer dar lugar para nós morar, ninguém vai querer fazer as pazes conosco, porque vão dizer que a gente faz acordo e não cumpre. Ou seja, todo esse transtorno que ocorreu na família de Jacó, tudo por causa de um item. Qual foi o item? A moça achou que podia andar sozinha. Diga para quem está do seu lado assim, ó, você pensa que você pode andar sozinho? Mas você não pode andar sozinho. Vamos para uma outra história da Bíblia. Juízes capítulo 14. Quem achou, diga amém. Amém mesmo? Versículo 1. Está escrito assim. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe. E disse, eu vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filhos dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta que me agrado. Amém? O que aconteceu? Sansão era do povo de Deus. Tinha 12 tribos. 12 tribos, não são 12 filhos, 12 tribos. E as tribos tinha gente. Ele me inventa de ir sozinho, lá na terra dos filisteus, que é no mundão, arrumar uma namorada no mundo. Aí vai arrumar uma namorada no mundo. Aí ele apaixonou, voltou para casa. Pai, eu vi uma moça dentre os filisteus tremendo. Olha, cara de Angelina Jolie. Que mulher linda. Os pais disseram assim, com tanta gente que tem nas tribos de Israel, com tanta gente que tem aqui, você vai casar com uma moça filisteia de um povo incircunciso? Olha ele. Eu só quero essa, porque essa que me agrada, essa que é bonita, eu quero essa. Primeiro que quando ele foi lá nos filisteus, ele foi sozinho. E aí que está o perigo da gente andar sozinho. A gente pensa que andar sozinho, porque a gente fala assim, eu tenho Deus no coração.
Ah, eu tenho Deus, nada me acontece, eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. O Abel também tinha Deus, o irmão matou. Adão e Eva conversavam com Deus todo dia e perdeu o lugar mais lindo da terra, o jardim. A Diná era pura, perdeu. Sansão, a Bíblia diz que ele era um homem que tinha força e que ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele por causa de um voto do cabelo que não podia cortar. Então olha só que ousadia. Se por um lado 100% Eva tinha da capacidade, o Sansão podia pensar, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Eu sou o homem mais forte. E homem forte não cai. Homem forte ninguém destrói. Eu mato um monte de homens. Eu não tem ninguém que pode comigo. E nós sabemos a história que ele perdeu 2 batalhas. As 2 foi para a mulher. Essa primeira, que ele foi lá, acabou casando. Ele propôs um enigma no casamento. Os caras obrigou a mulher dele a contar o enigma. Eles fizeram uma aposta, perderam a aposta. Ele matou um monte de gente, virou guerra contra guerra. E os caras matou a família da mulher e da mulher. E ele abandonou a mulher. Depois ele me vai e se relaciona com Dalila. Por que Sansão acabou com a sua vida? Porque ao invés de ele ficar no meio do povo dele e falar assim, eu quero ver qual inimigo que vai pôr o pé nas minhas terras, que vai morrer tudo. Se ele tivesse feito isso, ele tinha vivido muito tempo. Porque o lugar da gente é no meio do povo nosso. Se ele tivesse ficado quietinho, casado com uma mulher lá, que era do povo das tribos, se um filisteu colocasse o pé nas terras, ele dava uma surra, matava, ninguém ia destruir ele. Mas ele foi sair da roda dos irmãos, da roda das tribos, e foi querer xeretar na roda dos filisteus e perdeu. O que eu aprendo aqui? Fala para quem está na sua frente agora, na tua frente, fala assim, ó, não queira andar sozinho, não. Primeiro, vamos para o 2º livro de Samuel. Vamos mandar outra história. Porque esse monte de gente aqui que apanhou, que sofreu, se você não aprender, meu Deus do céu. 2 Samuel. Você vai vindo livros para frente, você vai chegar em 1 Samuel, pouquinho livro depois, você vai chegar aí em 2 Samuel. É o próximo do próximo. Você vai vir em 1 Samuel e 2 Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Repete comigo. Os reis costumam sair para a guerra. Só para você entender que aqui está a chave. Os reis costumam sair para a guerra. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele. E a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele mandou todo mundo ir. Joabe, os seus servos, todo Israel foi. Mas ele foi ou ficou? Ficou. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio. E ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Adultério, sim ou não? Sim ou não? Eu te faço uma pergunta. Essa mulher nunca tinha tomado banho? Hã? Você acha que ela nunca tinha tomado banho na vida? Tomou ou não tomou banho?
Te faço outra pergunta. Olha para você ver como é que o inimigo, você pensa que o inimigo é bobo. O diabo não é bobo, ele é astuto. Pastor, o senhor está enaltecendo o diabo. Não, eu estou dizendo como o diabo trabalha para você ser mais inteligente que ele. Porque se a gente não conhece o nosso adversário, hoje em tudo você tem que conhecer. Um jogo de futebol, o time estuda o outro time para ir jogar. Você tem que conhecer o teu adversário. Olha como é que ele trabalha. Numa época que os reis vão para a guerra, Davi fala assim, eu não vou para a guerra não, vão vocês. E ele fica só. A Bíblia é enfática em dizer, e Davi ficou em Jerusalém, ele ficou. Se ele estivesse na guerra, ele não ia ter tempo para ver ninguém tomar banho. Mas como ele ficou, o cara estava deitado em plena tarde. O homem está dormindo em plena tarde, levanta da cama, vai passear. De certo, pôs o seu chinelo havaianas, levantou da cama, foi dar uma espreguiçada, dar uma voltinha. E do alto da casa dele, ele olhou para baixo e viu uma janela e uma mulher tomando banho. Aquela mulher tomava banho direto. E ele desejou a mulher. Perguntou quem era a mulher. Mandou que trouxesse a mulher e deitou com a mulher. Qual foi a oportunidade que o diabo deu para o Davi cair? Quando ele ficou longe do povo. É só você distanciar que você vai ver a queda, irmão. Não faz isso não. Ah, eu sou o rei. Uma, né? Tinha 100% de inteligência. Caiu. O Sansão tinha o Espírito de Deus. Caiu. Davi era rei. Caiu. Qualquer um cai. Porque o inimigo, ele sabe a hora de te pegar. Ele é o predador, irmão. Ele é o devorador. Essa mulher tomava banho todo dia. Por que justo agora? Por quê? Porque ele está longe dos homens. Ele tinha que estar com os homens. Os homens têm que andar com os homens. As mulheres têm que andar com as mulheres. Aproveite se tem algum homem perto de você, alguma mulher perto de você. Fala assim, ó, você tem que andar mais perto de mim. Está entendendo ou não? Sabe-se lá o que passou na mente do Davi para ele falar assim, eu não vou não. Outra coisa, irmãos, presta atenção. Era para ele estar guerreando. O que eu aprendo? Presta atenção, o que eu aprendo? Quando você não está no meio dos irmãos, trabalhando e guerreando, você vai estar dando espaço para pecar. Tem um ditado do mundo que diz assim, mente parada, oficina de quem? Oficina do diabo. Se você está com os irmãos, você está conversando, você está se ocupando, você está indo para a batalha, você está plantando, você está colhendo, você está indo para a cela, você está indo para o lar de paz, você está indo para o discipulado, você está indo para o culto, você está indo para a vigília, você está indo fazer as coisas na igreja. Você se retirou, meu irmão. Pensa o seguinte, não. Eles vão ver, elas vão ver. Não, quem vai ver é a gente que se separa, a gente que se isola, é a gente que sofre. Nós não podemos andar sozinhos. Deus, quando fez o Adão, ele falou, não dá para esse homem andar só. Eu tenho que fazer alguém para andar com ele. E por que nós, às vezes, falamos assim, eu quero ficar uns dias quieto. Quero ver ninguém. Quero ficar isolado. Irmão, é a oportunidade que você está dando para o inimigo pegar você. Não ande sozinho, nunca, jamais, never. Não anda sozinho. Não ande sozinho. Você pode precisar de alguém. Eu quero te dizer, existe alguém do mundo das trevas esperando uma oportunidade para pegar a gente. Ela engravidou, e agora? Agora ele está com um abacaxi para resolver. Culpa de quê? Culpa de que ele caiu no pecado. Porque se isolou. Bom, vamos para mais uma história. Mateus capítulo 27. Versículo 5, Novo Testamento, Mateus 27, 5.
Quem achou, diga amém. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha para cá. Judas ficou muito mal, porque ele tinha entregue o Salvador na mão dos guardas, na mão dos religiosos, na mão dos políticos. Ele ficou muito mal. E aí ele toma uma decisão que você não pode tomar. Antes dele tomar a decisão, ele pega com raiva, com ira, sei lá eu com o quê, as moedas e taca. Com raiva. A Bíblia diz que ele andava com os 12. Ele fazia parte dos 12. Era do grupo de líderes mais importantes de todo o universo, os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Era discípulo do maior homem da história, do maior pregador, do maior pastor, do maior mestre, do maior profeta, do Deus vivo na terra. E ele tinha que andar junto. Só que ele toma uma decisão por causa de um erro dele. Ele errou, mas a decisão que o fez enforcar foi se retirar. Se ele chega no meio dos 12, depois de ter traído Jesus, de repente o cenário seria outro, a história teria terminado de forma diferente. Os outros iam falar assim, vamos lá, cara. Pedro podia falar assim, eu também neguei ele 3 vezes, você traiu, eu neguei. Não, fica assim não, vamos lá, tenha força. Porque quando você anda em grupo, tem uns que te põem para baixo, mas tem uns que te põem para cima. Mas ele se retirou. E quando ele se retirou, irmão, o diabo começou a trabalhar na mente dele. Por que você não tira a sua vida? Por que você não se mata? No dia do juízo final, as pessoas que se mataram, as pessoas que deram cabo à sua vida, antes delas morrerem ou com um tiro, ou enforcado, ou sei lá de que forma, tomando veneno, antes dessa ação, você pode ter certeza que vai ter essa mesma palavrinha na história de todos. Se retirou dos pais, se isolou dos pais, se isolou da mulher, se isolou do marido, se isolou dos irmãos, se isolou da igreja. A pessoa que se isola, ela se enforca. Porque o inimigo aqui. Agora, Judas tinha o maior líder que você pode pensar. Então às vezes você fala assim, mas eu estou numa igreja onde tem um pastor que é falho. Sim, Judas não. Judas tinha um pastor, que era Jesus, e que não era falho. E nem isso isentou ele. Agora, se Eva não foi isenta com uma oportunidade que o diabo teve, derrubou. Sansão, uma oportunidade, derrubou. Abel, uma oportunidade, derrubou. Davi, uma oportunidade, derrubou. Judas, uma oportunidade, se matou. Por que eu e você vamos nos dar ao posto de dizer que somos tão capazes de nos comportarmos e vivermos bem sozinhos? Não podemos. A gente sozinho, a gente faz besteira, irmão. A gente sozinho, a gente vai cair. A gente sozinho, a gente não levanta. Não tem quem levanta a gente sozinho não pode. Nós temos que andar em comunidade, nós temos que andar como grupo. Ah, pastor, mas as pessoas me machucam. Algumas pessoas acabam me ofendendo. Irmãos, a ofensa de um irmão é uma coisa. O ataque do diabo é muito pior. Para a ofensa de um irmão, você tem o Espírito Santo e a palavra que te permite perdoar. Agora, uma atacada do diabo, conforme for, você não levanta. Porque se ele pegar você sozinho, conforme for o ataque dele, não dá tempo mais. E se você levantar, você até levanta, mas ficou umas marcas na tua vida. Fica feridas na tua vida. Fica cicatrizes na tua vida. E aí acabou. A Diná levantou. Mas ela vai carregar a cicatriz desse abuso que ela sofreu para o resto da vida. Eu te pergunto, será que dentro de nós, quantas vezes o inimigo já não soprou assim, dá uma isolada. Não, é melhor deixar quieto, melhor andar só. Isso é uma artimanha do inimigo falando. Eu estou te ensinando ferramentas da palavra, exemplos, melhor dizendo.
Exemplo de pessoas que foram extremamente usadas. Sansão foi usado. Judas aprendeu com Jesus. Eva conversava com Deus todos os dias, junto com seu marido. O diabo está só esperando uma oportunidade. Ele não precisa de duas. Uma oportunidade. Às vezes a gente pensa assim, ó, um culto que eu falto não vai me derrubar. Derrubar não, mas vai dar uma bambeada, vai. 2, então, a calambeia. O nosso comportamento com Deus, a nossa santidade com Deus, vindo culto, vindo no discipulado, vindo na oração, vindo em tudo, é um. Mas quando a gente começa a faltar aqui, faltar ali, a gente já começa a vir meio calambiando, a gente já não fica tão firme assim, a gente já não fica tão santo assim, a gente começa a dar umas pecadinhas, a gente até vem, mas já começa a dar umas pecadinhas, umas pecadonas, né? Já começa a dar umas bambeadas, já começa a dar umas deslizadas, já começa a dar umas vaciladas, já cede a tentação da árvore, do fruto da árvore que não pode comer. Ai, acho que eu vou comer. É tão bonita essa árvore, não pode, mas eu vou comer, ninguém está vendo, o Adão não está aqui para ver, então eu como. E depois que eu comi, eu consigo. E é interessante que a pessoa que cai, consegue derrubar o outro ainda por cima, gente. Olha como essa palavra é forte. Ela caiu e ainda conseguiu derrubar o outro. A pessoa dá uma deslizada, ela já começa a querer deslizar outras pessoas, começa a contaminar outras pessoas. Por quê? Porque saiu da comunhão. Fala para quem está do seu lado assim, ó, não deixe eu perder a comunhão com o corpo de Cristo. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: por pior que sejam as pessoas que você pensa, é o corpo de Cristo. Estamos falando do corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Fala assim, ó. Você pode olhar para mim, fala para ela. Você pode olhar para mim, mas eu sou corpo de Cristo. O que acontece se arrancar um pedaço do dedo, cortar fora do corpo? Ele vive ou morre? Por que esse dedo tem vida? Porque ele está ligado a outros membros do corpo. Tudo que sai fora do corpo morre. Quem está entendendo aqui? Davi foi tirar férias. Não, eu não vou na batalha não, a oportunidade lá. Pelo menos deixava com ele, já que ele não queria ir para a batalha, deixava uns 3 homens ali com ele. Deixava uns 3 conselheiros. Deixava uns 3 homens para ele ter comunhão. Ele não pode ficar sozinho. A gente sozinho é oportunidade para cair no pecado. É oportunidade. E aí a gente quer se enforcar. Quantas pessoas não se enforcam? Não com uma corda física, mas com cordas espirituais, com cordas emocionais, com cordas familiares. Vão colocando o pescoço e falam assim, a partir de agora, eu não quero mais relação, corto. Se enforca porque se retira. Por mais erro que você faça, não se retire nunca, nunca, nunca. Se junte de novo, por quê? Porque aonde está o povo tem a comida, e onde está a comida você se fortalece. A ovelha, quando ela se desvia, o pastor, vou 2 etapas. O pastor, quando tem um curral, um aprisco, ele leva a comida no curral, no aprisco, e as ovelhas que estão juntas comem da mesma comida. Se uma ovelha se perder, o pastor não sabe, porque senão não era perder. Quando é perde, porque você não sabe onde está. Se a ovelha se perdeu, se distanciou, se desgarrou, estou falando em forma, uma linguagem figurativa. Como é que o pastor, estou falando do pasto, vai catar comida e vai pôr comida aonde? Se ele não sabe aonde está essa ovelha, sumiu. Ele vai levar a comida aonde? Ele só tem um lugar de referência, o lugar de referência é no curral. Como a ovelha sumiu, ele não tem como levar o alimento. E se aquela ovelha não tem como se alimentar da comida do pastor, então ela vai ser a comida de um predador. Aí a Bíblia diz que o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás de uma. Por que ele vai atrás de uma? Porque ele sabe que fora não pode ficar. Tem que ficar dentro. O lugar da ovelha é junto com as outras pessoas. É junto com as outras ovelhas. Diz para quem está atrás de você aí, agora atrás. Fala assim, irmão, teu lugar é junto comigo, viu? Aponta o dedo e fala assim, ó, não quero nem saber, viu? Aponta o dedo, fala, não quero nem saber, essa palavra é para você. Fala assim, foi encomendada para você essa palavra. Fala, o teu lugar é comigo.
Está entendendo ou não? Irmão, ninguém quer morrer, espiritualmente falando. Então, às vezes a gente pensa assim, quero andar um pouco em paz, quero um pouco sozinho. Vai tomar, Deus está aqui, irmão, o que esse negócio de Deus está aqui? Deus está aqui, mas não significa que você vai estar protegido assim, não. Vamos atentar a palavra, para ninguém cair, vamos estar junto. Amém? Por que a igreja tem, as igrejas, não só essa, as igrejas têm programações e programações e programações, além do culto, para que o corpo fique junto. Por que as igrejas têm campanha de oração? Porque as irmãs vêm orar. E aí as irmãs vêm orar. É ou não é verdade? É para estar junto. Tem célula, tem discipulado, tem lar de paz, tem jantar das panelas, tem um monte de coisa na igreja. Irmãos, com tanta opção que tem, é a mesma coisa que você chegar num lugar que tem tudo. Você pode comer comida japonesa, comida italiana, comida francesa, comida gaúcha, comida baiana, comida de qualquer região. Tem para todo gosto. Mas todas as campanhas e todas as atividades que tem numa igreja, nada mais é para que você fique junto uma com as outras. É nada mais para você ficar junto com os irmãos. Porque junto a gente cresce. Mas separado a gente é presa fácil. E eu quero orar nessa noite, para que Deus coloque na tua vida, no teu coração, que o Espírito Santo ministre na tua vida, que você precisa estar mais unido com os irmãos. Você tem que estar mais participativo com os irmãos. Porque senão, pode ser que daqui uns dias, é você que esteja machucado, fraco, andando nas bordas do rebanho, à mira de um predador, vai falar assim, fulano não está bem, não está bem, não está bem. Onde que ele está andando? Está andando junto ou está andando longe? Está andando longe, não está bem mesmo. Não seja que nem Abel. Vamos ao campo? Vamos chamar uns 10 irmãos para ir junto? É ou não é verdade? Hã? Se tiver Caim chamando você para ir para o campo, para ficar só você fala, vamos chamar uns 10. Que eu quero ver se o cara vai errar. Ou se for o contrário, se for que nem Davi, vamos ficar aqui? Vamos ficar uns 10 também? Amém? Eu quero orar nessa noite para que Deus coloque essa palavra no seu coração, para que você aprenda a viver em comunhão com os irmãos, a não abrir mão de viver em comunhão com os irmãos, não importa em qual atividade, mas nós precisamos estar junto uns dos outros. Fique em pé em nome de Jesus, eu quero orar. Com quem você tem pouca afinidade na igreja, quase não conversa, quase não vai na casa, ou quase não conversa, ou quase não está junto. Se você estiver no mesmo ministério, não vale, porque já do mesmo ministério já está junto direto. Você vai sair do teu lugar agora, e você vai procurar alguém que quase você não conversa, quase não... E você vai fazer isso agora. Pode sair do seu lugar aí, ó. Dá uma olhadinha. Ou que menos você conversa. Menos, quase não dá para se ver. Vamos lá. Vocês três é fanfarrão, vocês estão todo sábado. Não, desgruda isso aí, tem gente que você... Nossa, não. Tem irmãos aqui na igreja que às vezes vai falar assim, rapaz, eu nunca bati 5 minutos com a irmã, nunca sentei 5 minutos com a irmã para conversar. Aê! As irmãs também podem sair do lugar, viu? Que tá um som do poste não, viu? O poste de energia, né? Não sai nem com nada, né? Aleluia. Vira para essa pessoa e fala assim, nós precisamos conversar mais, viu? Fala aí, fala aí. Fala, rapaz, nós estamos na mesma igreja. Fala, nós estamos na mesma igreja. Parece que nós não se conhecem, parece que são dois estranhos, não é verdade? Ó, tem gente que fala assim, às vezes acontece isso com você, vê lá no WhatsApp, você vê lá um número, não tem nenhum nome salvo no grupo. Aí você fala assim, quem que é essa pessoa aqui? Você não sabe nem quem que é.
Sabe nem quem que é? É ou não é verdade? Fala assim, irmã, eu tenho que se conhecer mais. Pergunta para quem está do seu lado assim, fala assim, escuta, se você for bicho do mato, eu vou até o mato. Amém, querido? Dá a mão para essa pessoa e nós vamos orar, você vai orar junto com essa pessoa aí, ó. Às vezes você fala assim, na igreja tem 2 irmãs que me alfinetam, mas tem 30 que você não conversa. É ou não é? Tem irmão que te alfineta, você fala assim, pastor, o irmão está me alfinetando. Tem mais 30 para você fazer amizade, você fica só com 2. Vai fazer mais amizade, vai ter mais comunhão com os outros irmãos. Pega no grupo do WhatsApp lá da família, fala, deixa eu ver quem que eu não conheço. Clica e fala assim, oi irmã, sou eu. É o quem? Eu. É ou não é? Eu. Pega no grupo do WhatsApp e fala, nós precisamos conversar mais. Aí manda carinha de bom dia, manda carinha de boa tarde, manda carinha de boa noite. E você vai falar para ela assim, ó, aprendemos que não podemos andar separados. Tem Dalila, tem serpente, tem Caim, tem corda, tudo esperando a gente para acabar com a nossa vida. Tem mulher tomando banho, tem um monte de coisa aí, ó, só esperando a gente dar uma bola fora para derrubar a nossa vida. Fala assim comigo assim, ó, em nome de Jesus. Com esse irmão que eu estou do lado, o diabo não vai me derrubar. Porque eu estou afirmado com Cristo e com os meus irmãos. E a vida dele é importante na minha vida. Eu declaro que esta semana eu vou intensificar o relacionamento com esse irmão, com essa irmã. Em nome de Jesus, eu preciso andar em comunhão. Eu preciso andar em unidade. Senhor Deus, aqui estão os meus irmãos, as minhas irmãs. Eu não posso abandonar os meus irmãos. Eu não posso abandonar as minhas irmãs. Usa a vida dele para me abençoar. Usa a minha vida para abençoar ele. Em nome de Jesus, eu profetizo mais união, mais comunhão, porque assim somos fortes e Satanás não nos destruirá. Quando um está fraco, o outro levanta. Eu preciso dos irmãos e os irmãos precisam de mim. Eu não posso me retirar. Eu não posso abandonar o corpo de Cristo. Eu não posso, de maneira alguma, distanciar dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu serei mais forte se andar em comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você. 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 Eu vou orar por você.